Olá, meus amigos. Tudo bacana? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Bem-vindo ao canal Brasil Escola. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sino da notificação para que você seja informado de que novas aulas estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre índios no Brasil. Beleza? Vamos para cima. A palavra índios, além de um peso eurocêntrico, além de uma carga eurocêntrica, é genérica. Explico melhor. A palavra mais acoberta do que exterioriza as especificidades entre esses povos. Porque há uma grande diversidade olhando para os povos nativos que habitavam o Brasil. Heterogeneidade étnica, linguística e também cultural. A palavra índios gera a falsa ideia de que todos eram iguais, e não eram. Lembre-se que a palavra-chave dentro dessa discussão é diversidade étnica, linguística e também cultural. Os índios que habitavam o território brasileiro, antes dos contatos com os portugueses, pertenciam basicamente a dois troncos: tronco tupi e o tronco tapuia. Do braço tupi apareceram vários segmentos, várias tribos. Do tronco tapuia, a mesma coisa. Diferentes tribos, diferentes grupos nativos. Existiam diferenças importantes entre tupis e tapuias. Os tupis eram os índios do litoral, os tapuias, os índios do interior. E atenção, reforçando a ideia de diversidade, existiam diferenças entre os tupis, diferenças entre os tapuias e diferenças entre tupis e tapuias. Além disso, aproveitando a oportunidade, existiam rivalidades entre os tupis, entre os tapuias e entre os tupis e os tapuias. As relações entre os grupos nativos não eram relações harmoniosas. Eram relações conflituosas, marcadas por fortes rivalidades. Vamos entrar em alguns traços, em algumas características dos tupis. Bem, os tupis eram nômades ou se organizavam em tribos. Organização tribal. Havia entre eles uma divisão sexual do trabalho, ou seja, uma distribuição de funções conforme o sexo e a idade. Não havia propriedade privada da terra entre os tupis. A terra era um bem coletivo. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de raízes, sementes e frutos. Essa é uma outra característica tupi. Os tupis eram politeístas, praticavam a poligamia. A sociedade tupi tinha uma característica patriarcal. Em uma sociedade patriarcal, há uma orientação masculina na organização social. Uma outra consideração que deve ser feita quando o assunto é índios no Brasil é que quando os portugueses entraram em contato com as terras brasileiras, os lugares, as coisas, já tinham nomes. E eram nomenclaturas tupis. O território, por exemplo, os tupis chamavam de Pindorama. A madeira, que os portugueses chamaram de pau-brasil, os nativos chamavam de Ibirapitanga ou Arabutã. Havia uma nomenclatura tupi, uma nomenclatura indígena.
Os portugueses desconsideraram esses nomes e rebatizaram as coisas e os lugares. Desconsideraram as classificações nativas e passaram a dar nome às coisas, como se as coisas não tivessem nomes. Na relação entre os portugueses e os índios, há duas visões, dois olhares. Existe o olhar do português para o índio e o olhar do índio para o português. No primeiro momento, como que os portugueses viam os índios? Como ingênuos, inocentes, pessoas puras. Em princípio, encaravam os indígenas dessa forma. Com o passar do tempo, em razão da convivência, o olhar português começou a apresentar algumas modificações. Alguns portugueses passaram a encarar os índios como selvagens, como canibais. O olhar do índio para o português também se modificou com o passar dos anos. No primeiro momento, como que os nativos, como que os tupis encararam os portugueses? Como figuras divinas. Viam os portugueses como a gente de Maíra. A chegada dos portugueses ao Brasil como um acontecimento fantástico, fabuloso. Com o correr dos anos, há uma modificação desse olhar. De figuras divinas, de gente de Maíra, para conquistadores. Os olhares se modificam. Os tupis acreditavam em uma região utópica chamada Terra Sem Males. Mais do que isso, os tupis procuravam essa região, Terra Sem Males. Chegaram a migrar pelo Brasil, pelo território brasileiro, em busca da Terra Sem Males. Acreditavam que era uma região, digamos, paradisíaca. Na Terra Sem Males, para os tupis, as pessoas não envelheciam. Um local de fartura, abundância de comida, tanto que acreditavam que as flechas caçavam sozinhas. A procura por essa região impulsionou migrações, deslocamentos tupis pelo território brasileiro. Nós temos o hábito de pensar que apenas os portugueses levaram doenças para os índios. Interessante considerar que o contrário também aconteceu. Doenças dos nativos alcançaram também os portugueses. Houve uma guerra bacteriológica. Podemos afirmar que nessa guerra bacteriológica, evidentemente que os índios saíram perdendo. Houve um rápido declínio populacional nativo pelo fato de serem contaminados por doenças para as quais não tinham proteção biológica. Os rituais antropofágicos eram uma característica importante tupi, um traço da cultura tupi. Os tupis devoravam seus inimigos em rituais antropofágicos. Lembre-se que os rituais se amparavam na vingança e na demonstração de coragem. Devoravam seus inimigos para vingarem a morte dos seus antepassados. E só devoravam os inimigos valentes, corajosos, honrados. Não devoravam os medrosos. Por isso que podemos dizer que os rituais tinham esses pilares: vingança e demonstração de coragem. E aí, gostou da aula? Se você gostou, mostre pra gente, deixe o seu like. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição. Beleza? Essa foi a aula Índios no Brasil, mas existem tantas outras aulas bacanas à sua disposição.
Não perca tempo, visite essas aulas. Valeu!